Pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então vamos conversar um pouquinho sobre stops, né? A importância do stop no sistema autoligado. Então eu quero te contar hoje, né, o que é o stop, para que ele serve, e a parte mais importante é como que eu fui entender, né, como que eu acho que vocês vão conseguir entender o que é o stop, como é que funciona o stop no sistema autoligado, né? E também por que vale a pena você usar os stops, tá? Então vamos lá, os stops eles são pequenas travas, né? Umas pecinhas de metal, de aço inox, tá? Que a gente coloca no arco no arco do aparelho, no arco ortodôntico, tá? O arco a gente sabe que é a parte ativa do sistema, tá? Quando a gente fala de autoligado, a gente está falando de um sistema de baixíssimo atrito, de forças leves. Então o stop ele vai ser uma trava, tá? Que vai impedir que o arco corra, tá? Quando você começou a utilizar os stops no sistema autoligado, então você imagina o contexto. Você tinha lá um sistema de baixo atrito, tá? Então depois de um pequeno nível de alinhamento dos dentes, o arco começava a correr para os lados, né? Então o paciente voltava pouco tempo depois, poxa, o arco está machucando aqui de um lado, o arco machucando do outro, porque o arco está correndo, né? Então diferente do sistema convencional, que é o que o aparelho precisa da borrachinha, a borrachinha é como se fosse travas, né? Agarras em todos os dentes. E então o fio praticamente não corre, não tem essa questão dele movimentar durante o tratamento e fica machucando o paciente depois. Poucas vezes acontece isso. No sistema autoligado é mais corriqueiro porque eu tenho muito pouco atrito, então o fio corre para um lado para o outro, tá? Então você sentiu a importância de colocar esses stops, essas travas, né, para que o arco corra de um lado, ele vai encostar no bracket, não vai correr mais. Ele vai correr para o outro lado, vai encostar no bracket, não vai correr mais também, tá? Então isso parou de machucar o paciente. Então quando ele começou a ser utilizado, a sua única função era de não machucar o paciente. E aí era utilizado sempre, a gente chama de stop de linha média, aqui na frente, tá? Entre os incisivos centrais, tá? E aí passou-se o tempo, fosse tendo muito sucesso com o autoligado, e alguns ortodontistas começaram a pensar mais a fundo sobre isso, tá? E começaram a pensar, poxa, espera um pouquinho, se o arco corre para um lado para o outro, e esse stop ele funciona como uma trava, e se eu mudar essa trava de lugar? O que vai acontecer? Então essa mudança de posição, ela de repente pode me gerar alguma coisa de bom ou de ruim. Então vamos entender como é que funciona isso, tá? Para ver, né, o que vai dar, né? Então vamos lá, imagina um caso aí, ó, seu paciente é um caso classe 1, né, com bastante apinhamentos, tá? E esse paciente ele tem o desvio de linha média superior para o lado desses apinhamentos, né? Então tem mais apinhamento do lado direito, por exemplo. E o apinhamento, o desvio da linha média também está para o lado direito. Ora, se esse stop funciona como uma trava, e se eu colocar essa trava atrás desses dentes? O que vai acontecer? Esse arco ele vai correr, né? Ele vai vir para trás, ele não vai para trás mais, porque está travado aqui. Então ele vai correr para o outro lado. Então ele vai dissolver o meu apinhamento, que é a grande característica, grande vantagem do sistema autoligado, que é um rápido alinhamento e nivelamento, né? Correção de inversões, de apinhamentos, graças às forças leves e baixo atrito. E ao mesmo tempo, se eu fiz esse movimento, né? Essa instalação de stop nessa região, o meu arco vai correr para o outro lado, e aí, além de corrigir os apinhamentos, esses grandes apinhamentos, esses grandes apinhamentos, ele vai corrigir também o desvio da linha média. Olha só, eu vou corrigir dois problemas que muitas vezes são chatos de resolver, são difíceis, dá trabalho. A gente vai pensar muitas vezes lá no final do tratamento. E a gente consegue resolver em poucos meses de uma maneira muito mais simples. Olha só que vantagem é isso, né? Claro, não é tão simples assim, né? Tem mais coisas envolvidas, né? E a gente tem que conversar muito mais sobre isso, porque não é tão simples assim. Mas o fato é que a partir desse momento, você começou a entender que os stops eles podem ser colocados em outras regiões. Se você dominar aonde você vai colocar esses stops, você vai ter uma enorme vantagem, você vai ter muito sucesso com o autoligado. E talvez esse seja o grande pulo do gato, né, do sistema autoligado. É você dominar, saber aonde você vai colocar os stops desde o início do tratamento, tá? Para ele te dar o benefício que você quer, tá? Eu comecei a ouvir falar de autoligado lá em 2010, eu faço ortodontia desde 2007. Em 2010 eu comecei a ouvir de autoligado, né? Fui num congresso
E foi engraçado, né? Na época foi uma palestra de Damon, eu lembro certinho disso, porque eu nunca ouvi falar de autoligado, para mim tudo era borrachinha, né? Alguns casos amarrilhos, enfim. Eu trabalhava com muito expansor, e nessa palestra me chamou a atenção duas coisas, né? Os casos clínicos eram casos fantásticos, tratados com tranquilidade, né? E até o nome Damon, né? Eu não sabia que vinha Dr. Dwight Damon. E falei, poxa, Damon é coisa do demônio. Achei muito engraçado esse nome. Não sabia, né, de onde que é, de onde que vinha. E ficou na minha cabeça esse negócio. Poxa, um sistema que não tem borrachinha, me parece mais inteligente isso daí. E ficou na minha cabeça esse negócio. E aí, mas eu não tinha mais acesso a nada, né? Nessa época não tinha muito conteúdo, né, sobre autoligado aqui no Brasil. E aí em 2012 eu fui fazer um curso em Alfenas. E aí eu comecei, puxa, é isso que eu quero estudar. Autoligado é isso que meio que, sabe assim, quando acende a luzinha, puxa, esse é o meu ponto. Aí eu fazia uma ortodontia bem simples até então, e aí eu falei, putz, eu quero estudar esse negócio aí. Agora o problema é que eu fiz um curso de 2 dias, né, um curso só de autoligado, que me passou muita informação, né, foi meu início, só que eu precisava de mais informações sobre o sistema. E tudo onde você ia pesquisar, livros, que eu comprava muitos livros, tinha congresso que eu falava de autoligado, algum palestrante de autoligado, eu ia no congresso, cursos, alguma coisa que eu encontrava, eu ia fazer. E o que me chamou muita atenção é que todos os lugares onde a gente ia falar de autoligado, ia falar de stop, os professores vinham com protocolos prontos. Então era assim, você tinha lá, se você tem um caso nessa situação, você vai colocar stop nesse lugar. Ah, mas se o caso é dessa maneira, você vai colocar stop nesse lugar. Eu não esqueço uma vez um professor que ele foi dar uma aula de stop pra gente, e ele chegou com uma apostila na mão, assim, um livrinho na mão, começou a ler pra gente, né? Ó, stop é assim, assim, assim. Você, se o caso for classe 1, você vai colocar aqui, se for tal lugar, você vai colocar aqui, e foi embora. Eu falei, poxa gente, eu não sei, né? Eu não sei como é que vocês são, mas eu não consigo entender assim, eu não consigo decorar uma regra dessa maneira. Até porque tem um detalhe muito importante aí, que é o seguinte: se você decora alguma coisa, primeiro, a chance de você esquecer é grande, né? Na minha opinião, você tem que entender, né, o que está acontecendo, como é que as coisas funcionam, né? E a gente sabe o quanto que a ortodontia ela é difícil, né? A gente tem o hábito, né, por hábito, juntar todos os pacientes, colocar em caixinhas, né? Isso aqui é a caixinha dos pacientes classe 1, isso aqui são os pacientes classe 2, isso aqui são os pacientes classe 2 por retrosão mandibular, esse daqui, ou seja, a gente divide os pacientes em caixinhas, né? Para facilitar o nosso estudo. A gente também trabalha, né, em termos de ensino em algumas situações dessa maneira, mas a gente sabe que no consultório, no dia a dia, na prática, não é tão simples assim, não é assim que funciona, né? Vai ter um caso seu lá que você viu, poxa, tá descrevendo certinho como tá nessa caixinha que eu aprendi aqui. Só que esse caso tem um detalhe aqui que, poxa, vai me fazer mudar o que eu pensei ali atrás. E agora? Então, se você fica amarrado, se você fica muito preso a regras, você não entende como é que funciona todo o contexto, você não sabe o que fazer. Então você sai lá no congresso do seu curso e fala, ah, legal, eu entendi como é que funciona o stop. Então a partir de agora, a partir de amanhã, eu sei fazer stop e colocar stop em todo lugar. Ah, show de bola. Aí chega de manhã no seu consultório, no dia seguinte, você vai lá, vou montar um aparelho. Legal, você estudou o caso antes, você olhou bem lá, opa, pera, mas esse detalhezinho desse dente aqui, ó, não estava lá no curso. O que eu faço agora? E aí você fica perdido, você, putz, não sei nada. E aí cai naquele problema, né? A gente fica naquele negócio. O ser humano é engraçado, a gente acha mais fácil culpar as outras pessoas, né? Culpar outras coisas, no caso o aparelho, do que admitir que a gente não sabe e que a gente tem que aprender. Então a gente acaba meio que... O autoligado sofreu muito com isso, né? Um tempo atrás teve aquele boom de autoligado, todo mundo que teve autoligado, ele era a solução da pátria, resolvia todos os problemas. De repente caiu num abismo, né? O pessoal começou a desanimar. Por quê? Porque caiu naquele negócio de querer só usar braço autoligado. Ninguém foi entender o sistema autoligado, né? A gente vai falar mais sobre isso em outras lives, mas no caso aqui especificamente falando de stops, se você não entender bem como funciona o stop, você perde uma grande chance de obter todos os benefícios que esse sistema pode te dar desde o início.
Então é muito importante a gente entender bem. E assim, é estudar, né? A gente fala que a gente estuda muito para que a gente atenda o paciente mais rápido. Então quando o paciente chega lá e fala com você, poxa, você atendeu só nesse tempo, você fala, poxa, eu atendi só nesse tempo porque eu demorei muito tempo para poder conseguir entender e enxergar o seu caso para poder te tratar nesse tempo, né? Isso é um ponto importante para a gente comentar aqui. Pessoal, de novo, né, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ir comentando com a gente aqui, tá? Se o pessoal às vezes está indo para o trabalho, né, está hora de consultório, mas estão só reforçando, né, toda terça-feira, 7h30 da manhã, a gente vai estar por aqui, tá? Então reserva um tempinho aí para a gente vir conversando por aqui, e estou aqui à disposição para tirar dúvidas, tá legal? Bom, então assim, a ideia é que hoje eu quero passar para vocês a maneira como, depois de fazer muitos cursos, participar de muitos congressos, ler muitos livros, a maneira como eu entendi como é que funciona os stops. Então assim, vamos explicar aqui como é que funciona, como é que eu consegui entender, como é que eu explico hoje nos meus cursos, como é que funciona o stop. Então vamos lá. A regra é o seguinte, ó, imagina aí, ó, uma linha. Agora você tem uma linha na sua mão e essa linha está toda curva, tá? Tem muitas curvas nessa linha. Se você pegar essa linha toda curva, se você medir ela nessa distância que ela está cheia de curvas, ela tem uma distância, certo? Tem uma medida aqui. O que vai acontecer quando você pegar essa linha e você esticar essa linha? Concorda que essa linha vai ficar mais, essa distância vai aumentar, né? Essa ponta a ponta vai ficar maior, não é isso? Por quê? Quando a linha está toda curva, ela está comprimida ali nessa distância. Quando eu estico, ela vai aumentar, tá? Agora imagina o seguinte, ó, então eu tenho essa linha e eu vou vou segurar no meio dessa linha. Então eu pus a minha mão no meio dessa linha, travei o meio da linha e os dois lados estão cheios de curvas, certo? Quando esses dois lados esticarem, para onde que vai esse excesso, vamos dizer assim, né? Para onde vai aumentar os arcos nessa linha? Concorda que se eu travar aqui no meio, esse arco vai aumentar dos dois lados igualmente? Depende, claro, da quantidade de curvas que ele tem. Então esse é o que a gente chama de stop de linha média, certo? Então se eu colocar uma trava aqui na frente, a gente vai ter uma tendência de correr para os dois lados. Daniel, você quer me dizer então que no autoligado vai distalizar, né? Porque eu estou dizendo que vai vir para trás, né? Então eu coloquei uma trava aqui na frente e vai distalizar. A gente sabe que não é tão simples assim distalizar, né? Se fosse fácil, vários problemas da ortodontia estariam resolvidos já. Não é simples assim. Mas a gente sabe que... Por que não é fácil distalizar? Porque a gente tem molares, uma ancoragem muito grande. Então aí que a gente chama que a gente consegue, olha só, eu travei aqui na frente, o arco cai para trás. Para trás ele não vai tão fácil, não distaliza, porque temos molares lá super bem ancorados. Então a força volta para frente não vai estar travado. Para onde que vai essa força? Vai para os lados. E aí o que a gente chama de, que acontece aqui, a gente chama de bioadaptação transversal dos maxilares. Mas esse é um assunto para uma outra live, tá? Vamos voltar para o raciocínio nosso aqui. Então o stop de linha média, ele funciona como essa linha que a gente imaginou, quando eu travo ela no meio, tá? E o arco, essa linha ela vai abrir para os dois lados. Até aqui tranquilo? Tá. Agora imagina uma segunda situação onde, ao invés de eu travar no meio, eu travo nas duas pontas. Então ele vai querer abrir para os lados, só que não vai mais para os lados porque eu travei. Para onde vai esse excesso de linha quando ela for retificada? Concorda que ela vai vir para frente? Ela não vai mais conseguir ir para trás, ela vem para frente. Tá certo? Então, esse é o que a gente chama de stop posterior ou stop função arco de avanço. Então você imagina aquele caso que você tem muitos apinhamentos e você precisa, por exemplo, vestibularizar, se for esse o seu objetivo no seu tratamento, né? Você trava lá atrás e esse arco vai todo para frente quando ele for dissolver o apinhamento. Tá legal? E uma terceira situação, imagine só a sua mesma linha, o seu mesmo arco, e eu travei só de um lado. Para onde que vai esse dissolver essa linha quando ela ficar reta? Concorda que ela vai toda para o lado oposto ao lado que eu travei? O lado que eu travei, que é para trás, ele não vai mais, ele vai só para o outro lado.
e esse que a gente chama de stop de correção de linha média. Então, na verdade, resumindo para vocês aqui, esse é o grande segredo dos stops, tá? Aqui, se você entender esse conceito, entender como é que funciona essa mecânica, né, de travas, né, e desse excesso de linha, para onde ele vai correr, você vai dominar os stops. Então você não vai precisar mais ficar amarrado a essas regras. Ah, seu stop é classe 1, eu vou colocar em tal lugar, se é classe 2 por retrosão, entendeu? Você não fica mais amarrado a isso, tá? Então, sempre quando for pensar em stop, pensa dessa maneira, tá? Pensa no seguinte, ó, para onde eu quero que vá o meu excesso de arco, tá? É claro, não é tão simples assim, né? Eu estou te dando para vocês aqui uma visão geral do assunto, mas sempre pense nesse contexto, tá? Sempre pensa nisso. Mais importante que você ficar preso a regras, entenda como é que funciona isso, tá? Teu dúvida, pensa nisso, para onde vai sobrar esse excesso. Se você trabalhar dessa maneira, você consegue resolver todos os seus casos, tá? E a ideia depois, com o tempo, a gente vai discutindo cada vez mais casos clínicos e a gente vai meio que aprimorando aguçando mais essa visão, tá? Mas o fato é que se você entender isso, você consegue resolver todas as situações de stops, tá? E aí você vai lá no seu consultório, vai aparecer aquele caso lá, poxa, o professor disse para mim que eu tenho que colocar só nesse lugar. Mas aquele caso tem um detalhe importante ali que você não que não é igual ao caso do professor, né? E aí você vai, putz, não, eu entendi que essa sobra de arco ele tem que ir para tal lugar. E aí você fica livre de tudo isso, tá? O que vocês acharam da dica aí? Valeu? Alguém aqui que já utiliza stops, né, está usando autoligado, mudou um pouquinho a sua percepção de como que você enxerga os stops, como que você vê a função dos stops autoligado? Depois vocês deixam para mim aqui, tá, o comentário de vocês, tá? Tem o pessoal chegando agora, que eu sei que é horário de trabalho, o pessoal chegando no consultório, doutor Jean chegando por aqui. Fala, Jean, bom dia. Verusca, minha amiga, Maiara Fonseca, a Elaine chegando por aqui também, Larissa, doutor Ramon, Dil, quanto tempo, Dil? Tudo jóia? Doutor William, doutora Gi, oi Gi, tudo jóia? Quanto tempo? Meu amigo Juan, lá de Belém, tudo jóia, Juan? Gilson tá por aqui também, legal. Tem um pessoalzinho bacana aqui chegando. Pessoal, são quase 8 já, a galera já tá toda chegando no consultório já, né? Pronta para começar a atender aí, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Tô aqui à disposição. O que a gente comentou hoje também, a gente vai salvar, certo? A gente vai deixar disponível para vocês e passa para seus colegas, tá? Quem tiver interesse. A gente está começando hoje, né? Voltando a falar, a gente está começando hoje a fazer as lives, né? Nas terças de manhã. Vai ser uma rotina nossa isso, tá? Então toda terça-feira, 7h30 da manhã a gente vai estar por aqui, salvo situações extremamente urgentes, mas a gente vai estar por aqui, ó. Dr. Morei chegando por aqui também. E aí, só para deixar também um convite aqui, nessa semana agora, quinta-feira, a gente vai ter o curso de ancoragem. Peraí, tem que estar perguntando, Thaís, vai ficar gravado sim, Thaís, legal. Camila perguntando aqui, qual a diferença de abrir espaço com stop ou com mola? Excelente pergunta, Camila. Olha só, a Camila já entende mais o assunto, eu não sei como é que é o grau de vocês aqui, mas a Camila ela já entende um pouquinho mais do assunto de stops e fez uma pergunta interessante, ó, qual a diferença de abrir espaço com stop ou com mola? Então a gente está acostumado na ortodontia convencional a abrir espaço com molas, né? Então a gente utiliza molas, e eu não sei qual mola vocês utilizam aí, mas pessoal, sempre utilizem molas de Naitai, tá? Não utilizem molas de aço. Mola de aço vai ter um excesso de força.
As molas de Naitai a gente vai ter uma distribuição de força melhor. Mas vamos lá para a pergunta, né? Na verdade, a função de abrir espaço, né? A abertura de espaço vai ser a mesma. A diferença basicamente é, se eu utilizar molas, eu vou ter que deixar um excesso de arco, tá? Porque a mola não consome arco, concorda? A mola ela tá ali naquele espaço, ela vai estar empurrando, né, os dentes para um lado ou para o outro, na verdade para os dois lados, depende da sua contraforça, né, depende de onde está a sua ancoragem, mas o fato é que ela está mantendo o mesmo perímetro de arco. Então, se você quer utilizar a mola para abrir espaço, você tem que entender que se você precisa de aumentar o perímetro do arco, tem que deixar espaço de sobra de arco em um dos dois lados, certo? E obviamente fazer algum sistema para você não machucar o paciente nessa mecânica aí, tá? Nesse trabalho. E a gente pode também utilizar os stops com um efeito mola aberta, que a gente chama, tá? O que a gente faz? Então eu tenho, por exemplo, que abrir um espaço para um canino, certo? Eu não tenho pouco espaço para ele. Então eu vou colocar um stop na distal do lateral e na mesial do premolar, e eu vou travar esses stops e eu vou deixar um excesso de fio, certo? Uma barriguinha aqui, um excesso de fio, para quê? Para que o meu arco termoativado, no caso, falando de autoligado, né? Para que o meu arco ele queira voltar ao seu formato original, e nisso ele vai abrir os espaços, entendeu? Então, quando o Camilo quis dizer aqui abrir espaço com mola, a gente chama de stop efeito mola aberta. Coloco dois stops com uma sobra de arco, e esse stop ele vai abrir os espaços para o dente, tá? E aqui, como eu já tenho um excesso de arco, eu não preciso deixar sobrar arco lá atrás, entendeu? Tá respondida a pergunta? Obrigado pela pergunta, Camila, show. Doutor Fernando perguntando como você instala os stops nos primeiros fios, como um Cooper Naitai, para não escapar da região dos molares. Joia, Fernando. Deixa eu só arrumar aqui, eu acho que tá caindo o meu negócio aqui, peraí. Aí. Como você instala os stops nos primeiros fios? Na verdade, assim, já respondendo uma pergunta, né, que a gente ia falar futuramente, a grande sacada do stop é você utilizá-los no primeiro arco. Ele tem que funcionar desde o primeiro arco. A sua grande utilidade é no primeiro arco. Porque imagina só, eu tenho um sistema autoligado, certo? Com baixíssimo atrito, com forças leves, que o meu arco termoativado me fornece. E eu tenho todo o meu apinhamento lá. Então eu tenho que saber onde eu vou colocar o stop desde o primeiro arco, para que ele faça toda a função. Porque se eu já dissolver uma parte desse apinhamento, eu vou perder uma boa parte da função que eu queria antes, tá? Então é fundamental eu saber onde eu vou colocar o stop e colocar o stop desde o primeiro arco, tá? A questão de escapar na região dos molares. Tem uma diquinha muito bacana, vou tentar explicar para vocês aqui. Porque o que o Fernando quis dizer aqui também, né? O arco é muito fino, né? Ele é muito leve, o paciente vai comer, o arco ele faz curva e muitas vezes ele sai do tubo. É isso que quer dizer, né, Fernando? Ele vai sair do tubo lá. Olha só que bacana, o que a gente faz em casos assim? Você pode deixar um excesso de um excesso de arco, então deixa o arco sobrando para trás lá. Então aqui está o tubo, tá? Aqui está o excesso de arco. Coloca um stop bem na parte de trás desse tubo, desse arco, certo? Onde está sobrando ali. Então vai ficar o tubo, o excesso de arco e um stop travando esse arco. Ele não vai sair mais. Só que ele vai machucar o paciente. E aí você coloca uma resina, você coloca uma resina para poder cobrir esse stop, para não ficar machucando mais o paciente, tá? Eu vou depois passar para vocês. Acho que eu coloquei um post aqui há algum tempo atrás no meu Instagram dessa dica clínica. É uma dica super bacana, porque é muito comum acontecer isso. Como a distância, os molares são dentes grandes, né? A distância entre tubos, entre braços é muito grande. Então o paciente come e sai do lugar. O arco costuma sair e machuca o paciente mesmo. Então você faça isso, deixa essa sobra de fio, coloca um stop lá na pontinha na sobra de fio e coloca uma bolinha de resina, tá? Eu vou procurar depois aqui no Instagram e mando para vocês aqui, marco para vocês isso aqui que estava nessa live, para vocês verem como é que funciona isso. É uma dica super bacana e assim, dá até um trabalhinho para fazer, tá? Porque imagina a região de segundo molar lá atrás, está o segundo molar, para trabalhar ali é difícil, mas vale a pena perder aí 5, 10 minutos fazendo isso,
porque o seu paciente não vai voltar daqui um dia, 2 dias, porque ele vai voltar, tá? Se o arco, você colocou o stop no lugar que não foi legal, o arco correu e ficou cutucando, vai machucar o paciente, tá? Vai machucar, ele vai voltar te procurando, tá? E se esse arco lá, como o Fernando disse, né, ele escapar do tubo, ele vai voltar porque vai machucar, tá? E além de machucar, quando ele sair fora do arco, ele vai perder, fora do tubo, ele vai perder a sua função. Então é importante que ele permaneça dentro do tubo durante todo o tratamento. Tá legal? Respondido, Fernando? Era isso a pergunta? Era essa a pergunta, né? Doutor Celito chegando por aqui também. Doutor Celito, tudo jóia? Bom dia. Sei que chegou no finalzinho aqui, vai ficar gravado, tá? Depois você assiste aí todo o conteúdo. Legal, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Estou aqui à disposição, tá? Podem se sentir à vontade para perguntar. Oi, Nath, tudo jóia? Nath chegando por aqui também. Bom, eu vou só fazendo aqui o convite para vocês, tá? Mas pode deixar a pergunta aqui que eu respondo, beleza? Então, fazendo o convite, né, novamente, a gente, essa semana agora, quinta, sexta e sábado, tem um curso de ancoragem esquelética, um curso clínico, tem um curso teórico, laboratorial, clínico. Então, o curso ele é 1 dia e meio de teoria, a gente vai falar de todos os tipos de parafusos interradiculares, extra-alveolares, muita biomecânica, muito caso clínico para a gente discutir, para a gente estudar junto. Depois a gente vai fazer uma prática em manequins e depois no sábado a gente vai ter uma prática com pacientes. Então no sábado a gente vai para a clínica e os alunos vão atender os pacientes, porque nada como pôr a mão na massa mesmo, né? Pegar, atender, sentir as dificuldades, tá? Então o convite que está feito, se está um pouquinho em cima da hora aqui já, né? Mas se alguém tiver disponibilidade aí, a gente está aqui, tá? Agora, comecinho de outubro, a gente vai ter uma turma de imersão no sistema autoligado aqui, também é um curso de 3 dias. Quem tiver interesse em participar, só mandar pra gente um direct aqui, ou né, quem tem no WhatsApp, só mandar no WhatsApp que a gente conversa, beleza? Pessoal, então quem tiver perguntas depois pode mandar, tá? Obrigado pela presença, espero contar com vocês aqui de novo semana que vem, né? Chama seus amigos, tá? A gente vai salvar essa live, passa para seus colegas que têm interesse no assunto, né? Ou que não conhecem o autoligado, ou que tem interesse, ou que já utilizou uma época teve dificuldade, porque é muito normal, muito comum a gente encontrar pessoas que ou têm preconceito com o autoligado, né, por não conhecerem. Algumas pessoas têm medo do autoligado porque não sabem trabalhar. Uma boa parte das pessoas trabalham com autoligado, mas elas colam bracket, tratam como convencional e não veem vantagem. Então assim, esse caso aqui é melhor para autoligado, esse caso aqui é melhor para convencional. Eu quero encorajar você a trabalhar 100% com autoligado. Eu trabalho com autoligado, 100% autoligado desde 2016. Para não falar que eu faço autoligado, faço alinhador também agora, alguns anos atrás, desde uns 3, 4 anos. Mas eu não coloco um aparelho convencional, já fazem 6 anos aí já. E claro, tem uma curva de aprendizado aí no meio e eu tô aqui para encorajar vocês. Eu falo assim, gente, eu jamais pensei em ser ortodontista. E hoje em dia sou apaixonado pela ortodontia. Eu quero encorajar vocês. Falei, se eu conseguir entrar nesse mundo da ortodontia, fazer ortodontia, vocês vão conseguir também, tá? Sofro muito, é difícil, não é fácil, tá? Mas a ideia é a gente tornar a ortodontia mais simples, é muito mais cabeça, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Para trabalhar com a mão muito menos, tá? Então a gente vai estar toda terça-feira de manhã por aqui, conversando, né, cada dia num tema diferente, né, falando sobre alguns assuntos que vocês me perguntarem, que vocês acharem interessante. Beleza? Pessoal, obrigado. Então, boa terça para vocês, bom resto de semana e até semana que vem. Um abraço a todos.